Ninguém no hospital entendia como ele conseguia. O doutor Henrique passava pelas emergências mais difíceis, pelas notícias mais duras, pelos diagnósticos mais pesados e nunca, absolutamente nunca, deixava uma lágrima escorrer. Alguns diziam que era força, outros que era frieza. Mas a verdade é que ele mesmo já tinha esquecido como era sentir algo profundamente. Era como se, em algum ponto de sua vida, ele tivesse fechado uma porta interna e perdido a chave. Trabalhar, salvar vidas, manter o controle. Era isso. Era só isso. E enquanto todos os outros médicos pareciam carregar algum tipo de fragilidade, Henrique era o profissional perfeito. Preciso, lógico, rápido, incansável. Naquela manhã, ele caminhava pelos corredores do hospital como sempre, com passos firmes, olhar focado, prancheta na mão e nenhuma expressão no rosto. Sempre tão seguro, tão intocável, tão distante. Até que uma enfermeira se aproximou. O tom na voz dela era diferente. Ela normalmente sorria ao vê-lo, mas dessa vez havia algo mais tenso, mais contido. Doutor, chegou uma criança na sala 4. Está estável, mas eu acho que o senhor deveria ser o responsável por ela. Ele levantou os olhos por um instante. Por quê? Ela hesitou. Acho que o senhor vai entender quando entrar. Henrique não gostava de enigmas, gostava de clareza, mas entrou mesmo assim. A porta rangeu suavemente quando ele empurrou. E lá estava ela. Uma menina pequena, talvez uns 8 anos, com o cabelo preso em 2 coques desalinhados, como se alguém tivesse tentado arrumá-la às pressas. Ela segurava um ursinho de pelúcia tão gasto que parecia ter sobrevivido há séculos. As mãozinhas tremiam levemente, mas os olhos, aqueles olhos, não estavam assustados. Estavam cansados, exaustos de uma forma que nenhuma criança deveria conhecer. Bom dia, eu sou o Dr. Henrique, ele disse, no mesmo tom neutro de sempre. A menina levantou o olhar devagar, como se estivesse poupando energia até para isso. Oi, doutor. A voz dela era suave, mas quebrada. Ele se aproximou, fez perguntas mecânicas, anotou respostas, examinou cada detalhe com a precisão fria de quem não deixava o coração interferir em nada. E tudo parecia seguir como qualquer atendimento comum. Até que ela perguntou algo que o fez travar por um segundo. Doutor, o senhor acha que dói mais quando o corpo está machucado? Ou quando a gente sente saudade de alguém que não volta mais? Henrique não respondeu imediatamente. Não porque estivesse emocionado, mas porque aquela pergunta não fazia sentido ali. Para ele, consultas eram objetivas, práticas, diretas. Mas aquela criança olhava para ele esperando uma resposta que não era médica. Uma resposta humana. Ele respirou fundo e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela completou. Eu pergunto porque meu pai dizia que quando a gente sentia saudade demais, o peito ficava apertado. E o meu está assim faz tempo. Ele engoliu seco, mesmo tentando ignorar a reação involuntária. O que aconteceu com seu pai? Perguntou com a mesma neutralidade de sempre. A menina apertou o ursinho contra o peito. Ele partiu. E eu estava com ele. Eu vi tudo. Eu estava lá. Eu segurei a mão dele e ele prometeu que ia ficar. Mas ele não conseguiu. Henrique sentiu algo que não reconhecia. Era uma pressão leve, mas incômoda, bem no centro do peito. Henrique examinou os relatórios. O quadro dela não era grave, mas havia algo ali que não estava nos papéis. O cansaço emocional, a solidão mascarada, a dor silenciosa. Enquanto fazia um exame simples, ela segurou o pulso dele. Primeiro de leve,
Depois, com mais firmeza. Ele ia pedir para que ela soltasse. Era o protocolo, afinal, mas ela olhou para ele como se estivesse se segurando para não desabar. Doutor, por favor, fica aqui comigo só mais um pouquinho. Eu tô tentando ser forte igual ao senhor parece ser, mas tá muito difícil. Ele não entendeu. Por que você acha que eu sou forte? Perguntou no automático. A menina inclinou a cabeça. Porque o senhor nunca chora. A enfermeira disse. Ela falou que o senhor já viu um monte de coisa triste e nunca chorou. Eu queria ser desse jeito. Queria não sentir nada. Porque dói muito sentir. Henrique ficou completamente imóvel. A enfermeira tinha dito aquilo. Para uma criança. Para aquela criança. Ele ia chamar a atenção dela depois. Mas antes disso, algo no olhar da menina o impediu de voltar para o distanciamento habitual. Ela parecia falar com genuína admiração, mas também com uma pontinha de desespero, como se pela primeira vez tentasse se agarrar em alguém que parecia inabalável. Ser forte não é não sentir, ele disse quase sem perceber que estava falando. Ela piscou com surpresa. Não. Não, é continuar. Mesmo quando dói. Ela olhou para a mão pequena que segurava o ursinho. Então, acho que eu tô tentando. Mas dói muito. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era honesto. E Henrique não estava acostumado com honestidade emocional. Ele se aproximou um pouco mais. Dói onde? A menina colocou a mãozinha sobre o próprio peito. Aqui. E quando dói muito, eu fico com medo de esquecer a voz do meu pai, de esquecer o sorriso dele, de esquecer ele inteiro. Henrique sentiu novamente a pressão no peito, e dessa vez foi mais forte. Como se memórias que ele mantinha enterradas há anos começassem a arranhar a superfície. Você não vai esquecer? Ele disse baixinho. Como o senhor sabe? Ela perguntou. Ele desviou o olhar, e pela primeira vez, em muito tempo, ele abriu uma porta que mantinha trancada dentro de si. Porque eu também perdi alguém. A menina ficou mais atenta. Quem? Ele hesitou. Alguém importante. Ela não perguntou mais. Não insistiu. Apenas estendeu o ursinho de pelúcia para ele. O gesto era tão puro que desmontaria qualquer pessoa. Mas Henrique não era qualquer pessoa. Pelo menos, não até aquele momento. Ele observou o ursinho, tão velho, tão gasto, tão amassado, mas claramente amado. Segura ele só um pouquinho. Quando eu fico com muito medo, eu abraço ele e melhora um pouquinho. Talvez ajude o senhor também. Henrique quase sorriu. Um quase que ninguém teria percebido, exceto talvez aquela menina. Ele não pegou o ursinho, mas colocou a mão sobre a dela. E ela segurou sua mão de volta. De um jeito tão simples, tão pequeno, tão humano. E nesse instante, foi como se algo dentro dele cedesse. A respiração dele ficou pesada. A garganta apertou. Os olhos arderam. Ele tentou disfarçar, tentou engolir a emoção, tentou manter o controle impecável que sempre teve. Mas a mão dela apertou a dele com uma delicadeza que desmontava qualquer resistência. Doutor, tá tudo bem se o senhor quiser chorar, ela disse sussurrando, como se estivesse dando permissão a alguém muito mais velho, muito mais forte, muito mais quebrado do que ela. E foi ali, nesse exato momento, quando uma criança frágil, exausta e ainda assim tão sensível segurou a mão dele, que o médico que nunca chorava sentiu a primeira lágrima descer. E ela viu, e não disse nada, só apertou a mão dele de novo. E aquele gesto minúsculo,
Era o suficiente. Henrique virou o rosto discretamente, mas outra lágrima caiu. E outra. Até que ele percebeu que não conseguia mais parar. Era como se anos inteiros de emoção engarrafada finalmente encontrassem uma brecha para sair. E não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. A menina sorriu. Um sorriso doce, cansado, mas verdadeiro. Viu? A gente não esquece quem ama, só guarda diferente. Ele enxugou o canto dos olhos, respirou fundo e tentou recuperar o controle. Você é muito corajosa, ele disse, ainda com a voz tremendo. Tô tentando, ela respondeu. Mas às vezes, eu só queria que alguém ficasse comigo um pouquinho. Eu fico, ele disse imediatamente, quase rápido demais. E ela percebeu. E sorriu de novo. A enfermeira apareceu na porta, mas parou ao ver a cena. Não falou nada. Não interrompeu. Apenas observou com respeito. Era raro ver Henrique assim. Tão humano. Tão vivo. Ele permaneceu ali ao lado da menina por muito tempo. Conversaram sobre coisas simples. O ursinho, a comida do hospital, o desenho favorito dela, o medo da mãe, as pequenas valentias do dia a dia. E a cada palavra, Henrique sentia que recuperava algo que achava ter perdido para sempre. Quando a mãe da menina entrou emocionada, surpresa ao ver o doutor sentado ao lado da cama, ela levou a mão à boca. Ela ficou bem? Perguntou com um fio de voz. Vai ficar, Henrique respondeu. Ela é forte. A menina apertou a mão do médico uma última vez antes de soltá-la. Obrigado, doutor, por sentir comigo. Ele quase chorou de novo, e quando finalmente saiu do quarto, Henrique caminhou pelo corredor de um jeito diferente. O hospital era o mesmo, mas ele não. Algo tinha mudado. Algo tinha se aberto. Algo tinha voltado a respirar dentro dele. E ao final daquela noite, antes de ir embora, ele olhou para a própria mão por um instante. A mão que ela havia segurado e sorriu sozinho, percebendo que às vezes a força mais profunda nasce daquilo que tentamos esconder. E agora, se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aí o que essa história te fez sentir. Se te tocou em algum ponto, se te lembrou alguém, se abriu algo dentro de você, compartilha. E claro, deixa o like e se inscreve no canal porque isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim, humanas, profundas e que falam direto com o coração. Se essa história mexeu com você, é porque talvez alguma parte dela fale de você também.